Filosofia Nômade. E aí galera, super bem-vindos, bem-vindas, bom dia, boa tarde, boa noite. Em mais um Filosofia Nômade da Faculdade Paulus de Comunicação, FAPCOM. E hoje estamos com um grande amigo, professor, me acompanhou na minha jornada no doutorado, o professor Luiz Alberto de Faria. Tudo bem, meu amigo? Grande prazer, Pascoal Mantovani. Muito bom estar aqui contigo. Que bom. E nós vamos falar sobre um tema caro, sobretudo a você, que é opiniões nômades, um outsider chamado fake, né? Aquele cara que se diz que não era, mas é, né? Então, trabalhar um pouco essa noção das opiniões voláteis. Antes disso, como você define, pensa a ideia de opinião pública? Como você daria uma explicação assim, para geral sobre o tema opinião pública, essa mutação de opinião, enfim? Bom, antes de mais nada, saudações para os seus ouvintes e assistentes. É um grande prazer estar aqui contigo. Um abraço grande para a FAPCOM. Pascoal, todas as vezes que nós olhamos para um determinado objeto, nós tendemos a expressar uma certa leitura sobre ele, uma certa opinião por natureza. E essa opinião é feita por várias circunstâncias. Pelo momento, pelo lugar, pelas condições que nós temos de interpretar um determinado objeto. A sociedade pode ser interpretada também como um grande objeto e com diversas interpretações que acontecem de maneira simultânea. Eu só consigo ter interpretação sobre um objeto se eu consigo decodificá-lo. E para isso é fundamental que haja educação, que haja informação. Se eu tenho pouca informação ou se eu tenho desinformação, provavelmente eu também vou gerar uma opinião, mas uma opinião absolutamente difusa e provavelmente distorcida. Então, eu diria que a opinião é o processo de relação que nós temos com o nosso próprio mundo. Nós geramos opinião o tempo todo. Além da opinião, existe um outro conceito que é o julgamento. A nossa sociedade tende muito a nos facultar essa ideia de que nós possamos julgar tudo e todos, e muitas vezes com pré-julgamentos. A opinião pública, então, é um processo de construção de olhares de toda uma sociedade que não necessariamente é a opinião de todos, mas é aquela opinião que parece ser a opinião que represente todos. Além disso, a gente já tem a velha frase de que toda unanimidade é burra, Sim. Mas os conceitos majoritários são aqueles que vão prevalecer. E quando eu digo majoritário, não estou falando necessariamente em termos de número, mas de representação, de ideação em relação a esse número. E já minha cabeça ficou cheia de ideias aqui, porque teve um fato, alguns anos atrás, de um político ligado aos militares, um outsider da política, e que tinha um discurso de acabar com a corrupção da nação. É claro que eu estou falando de Hugo Chávez, né? Quando ele foi eleito lá em 1999, ele se dizia um outsider da política, um outsider desse sistema, né? E ele vendeu essa imagem. Então, imagem e opinião estão extremamente... elas estão conectadas, não é? Certamente, a imagem vai nos ajudar a formar uma opinião sobre os objetos. Essa ideia de ser outsider, isso já vem sendo utilizado por muita gente, né? Você, logicamente, fez aí uma brincadeira referindo-se a Hugo Chávez, dando uma ideia para nós que você falaria de uma outra pessoa, uma pessoa mais contemporânea, mas nós encontramos várias personalidades que têm esse discurso de outsider, que têm esse discurso de descolamento de um determinado objeto. Nós vimos isso com o atual presidente da República, nós vimos isso com o ex-governador e ex-prefeito de São Paulo. Então, muitas pessoas tentam fazer isso, até mesmo empresas. E até um candidato falando que ele é igual a você e a mim, só que a conta bancária declarada dele é de 24, 25 milhões de reais, né? E aí a palavra declarada é bastante importante, né? Porque se alguém declara um valor desse, é porque certamente acha natural ter um valor desse e talvez até possa ter um valor superior a esse. Mas o fato é que
24 milhões para algumas pessoas mais terrenas, né, como nós, que vivemos no mundo real, parece alguma coisa tão inalcançável, mas ao mesmo tempo pode ser vendido também com a ideia de que é uma pessoa que não precise ter qualquer tipo de corrupção, porque ele já tem tudo que precisa, já tem riqueza. Legal. Esse também é um discurso interessante, né? Legal. Quando você associa a riqueza ao conceito de honestidade, né? Por que a pessoa iria precisar ter qualquer tipo de corrupção se ela já alcançou todo o sucesso da vida? Que legal. Só voltando aqui um gancho, Pascoal, Sim. eu dizia que não apenas pessoas, mas também empresas têm esse discurso de tentar se descolar de um determinado segmento. Eu lembro de um antigo banco que dizia que nem parecia banco, porque ele não queria parecer, porque para ele a aparência de um banco era ruim. Então, quando você diz que você não quer parecer um político, quando você se diz um outsider, mesmo você estando ali no streaming, né, no mainstream, é obviamente um discurso, um falseado claro, né? Porque afinal de contas, qualquer pessoa que esteja no ambiente público, ela está no ambiente político. E também esse rechaço que é feito recorrentemente em relação à política chega até a ser infantil em algumas circunstâncias, porque essa ideia de que tudo que é política é ruim, tudo que é político é ruim, é uma coisa tola, porque afinal de contas nós vivemos em ambientes políticos. Este em que nós estamos agora é um ambiente político. Todas as pessoas da técnica, a nossa intérprete de Libras, eu e você, é um processo de interpretação, é um processo de relação política. Então, o ambiente em que haja pelo menos um ser humano é um ambiente político, porque até mesmo conosco nós precisamos negociar. E é um princípio aristotélico, né? Assim, não que isso seja real, mas a ideia de que o ser humano ele é naturalmente um ser político, né? Enfim, com todas as ressalvas ao termo natural e naturalmente, mas que nós fazemos política sempre, né? E quando nós transformamos a política em um tabu a gente não discute, né? Então a gente pega o tema da política e coloca numa caixinha aquela coisa que ninguém pode pensar que você está pensando sobre esse tipo de pensamento, né? Então é um tipo de silenciamento, né? É um silenciamento. Quando você traz verdades absolutas, e aí eu muito longe de querer aqui apelar para Nietzsche, mas tentando entender aí o que seria um fato, uma verdade, ou seja, tantos fatos e tantas verdades para cada pessoa, você passa a não enxergar a possibilidade de se informar e, naturalmente, de formar uma opinião pública e uma opinião decente sobre uma determinada circunstância. Até a palavra decente eu retiro aqui do texto, porque, afinal de contas, ela também tem sido abduzida, tem sido utilizada como tantas outras palavras de uma maneira torpe. Então, se a política é utilizada como alguma coisa ruim, como um tabu que não se deve discutir, e se você não discute, você acredita ou você desacredita? E me parece que sejam duas circunstâncias muito frágeis, né? Porque acreditar ou desacreditar sem o debate, sem a reflexão, no mínimo, alguma coisa sem base e que certamente não lhe dará fundamento para formar uma opinião. No próprio texto do Nietzsche, né, para além de bem e mal, a professora Scarlett diz, né, para além, né, do bem e do mal, porque aí eu já estabeleço essa díade, né, essa dualidade, olha, aqui e ali. Não, é bem e mal, ou seja, é para além disso. E é interessante como as narrativas hoje estão se fortalecendo nisso. Olha, gente, o Luiz, ele é do mal. Ele tá com cachecol meio vermelhinho, desconfiem desse cara. E eu te transformo em um inimigo, né? E por quê? Eu já criei a identidade de um bem. Logo, você faz parte do mal, né? E parece que a política hoje se apoia significativamente nesse tipo de narrativa, né? Certamente. E essa ideia de você atribuir uma adjetivação, né, uma conexão automática para alguém, também se faz isso em relação às palavras. Por exemplo, sequestraram-se palavras, termos, símbolos. Hoje, todas as vezes que nós falamos a palavra conservador, por exemplo, você cria um estereótipo, uma ideia previamente estabelecida em relação a ela. Quando nós falamos diversos outros termos, a gente acaba, por exemplo, o termo reforma. Todas as reformas são interpretadas automaticamente como sendo coisas favoráveis. Ninguém faz uma reforma em casa para a casa ficar pior do que era. Então, o próprio conceito de criação, que é feito por aquilo que a gente chama de think tanks ideológicos conservadores, a ideia de você plantar determinadas ideias, como é o caso, por exemplo, da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, da reforma administrativa, que parece ser reforma do próprio ensino médio, né? Reformulação do ensino médio. Exatamente, uma necessidade de reformar permanentemente, porque dá uma impressão
convicção de que você tem que trazer coisas novas, sem a reflexão necessária, essencial e vital de que talvez o que esteja pode até não ser o melhor, mas trazer uma reforma pode muitas vezes ser bem pior. E é o que a gente enxerga. E não apenas as palavras, os símbolos também. Eu me lembro que quando eu era bem jovem ainda, nós tivemos o movimento da Direta Já. Todas as vezes que você via uma cor amarela, uma bandeira do Brasil, você associava isso à democracia ou à tentativa de resgate da democracia. E hoje, o que nós enxergamos com a mesma simbologia, com as mesmas cores, é talvez uma defesa do fim da democracia. Nós vemos pessoas indo para as ruas com símbolos nacionais, a bandeira, mesmo as camisetas de times de futebol, buscando uma representação de uma defesa de alguma coisa que é indefensável. Sim. Volta ao AI-5, de instituição, né? Teve, um tempo atrás, um movimento aqui, acho que em Belo Horizonte, que eu vi mais, bandeiras, né? Vamos acabar com o judiciário, vamos, né? Então, usa-se uma narrativa, o imagético do verde e amarelo, esse nacionalismo, né? Esse patriotismo, que é uma palavra também muito utilizada, né? Dos grandes patriotas, para estabelecer um tipo de totalitarismo, de despotismo, né? de uma tirania democrática, né? Tocqueville ia muito por essa... Perfeito. Por esse caminho, né? Do despotismo democrático, ao passo que eu tenho um grupo que tem o poder de formar opinião, e esse grupo que forma a opinião pública, a opinião, né, que vai ganhar as grandes redes, os grandes lugares de impacto. Aquilo que eu chamo de opinião publicada. Isso, né? Que tem esse poder, gera exatamente o contrário, né? Assim, em vez de um espírito democrático, gera um espírito de morte. Em vez de um espírito de participação, de seleção, né? Há uma perversão nisso. A defesa do direito de não ter mais direitos. É uma coisa, no mínimo, curiosa, né? E pesquisa recente mostrou que a população brasileira está mais ou menos dividida aí em relação ao próprio conceito de direita, esquerda e de centro. O número menor da população brasileira está aí associado à ideia de esquerda. E é interessante porque como é que alguém vai poder preferir direita, esquerda ou mesmo esse conceito estranho de centro, né? Eu não sei muito bem o que seja isso, mas é falado de uma maneira muito natural quando as pessoas sequer têm noção do que seja direita, esquerda ou centro. Ou seja, mais uma vez trabalhando com grandes verdades e verdades absolutamente perigosas, né? O que é direita, efetivamente? O que é esquerda? Então, há também uma apropriação absolutamente indébita de termos, de palavras, de símbolos e de demais informações que passam a gerar uma ideia prévia, uma ideia preliminar. Então, nunca te vi, já te interpretei. Isso é bastante perigoso, no mínimo. Sim, e esse contexto colabora muito para a inconstância da opinião das pessoas, né? Porque falar que o Luiz era subversivo hoje significa nada. Mas te chamar de subversivo há 30, 40 anos atrás, mais, né? Talvez 50, 40 anos atrás, já seria um perigo para você. Nossa, o Luiz, ele é subversivo. Risco de morte. Risco de morte, né? E que as pessoas acham que, não, mas não morreu tanta gente assim. Banaliza o mal, o direito de ter direito, uma expressão harentiana, né? Então, banalizam o mal nessa direção, né? No sentido de, olha, nem foi tanta gente igual fulano, igual Beltrano, então é em nome de uma causa maior, né? Essa causa maior, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, mas que Brasil que nós estamos falando? Que Deus nós estamos falando? E mesmo recorrer, Pascoal, de uma maneira, obviamente não é por acaso, tem uma intencionalidade, a lemas que já foram utilizados de maneira duvidosa anteriormente. Então, os mesmos lemas que têm sido utilizados hoje já foram utilizados pelos integralistas, né? Integralistas, lê-se nazistas ou fascistas, nacionalizados, tupiniquins. No Brasil, né? Assim, isso. Sim. Só para contextualizar a galera, integralista era esse movimento nazista, fascista, tupiniquim, brasileiro, assim. Exatamente. Eram movimentos de aquilo que a gente convencionou chamar de extrema-direita, né? Associados aos movimentos radicais ligados a Mussolini, a Hitler, que eram adaptados, aclimatados para o Brasil, né? Então, isso vem, os símbolos, as palavras, os lemas, vêm sendo recontados, recriados, reutilizados. Assim como um dos grandes lemas da ditadura militar brasileira, da ditadura civil-militar, que
destruiu o Brasil entre 1964 e 1985 foi aquela frase clássica, né? Brasil, ame ou deixo. E as pessoas desse regime, elas eram tão incompetentes em todos os sentidos, inclusive no sentido de criação, porque essa é uma cópia de um lema norte-americano, né? Love it or leave it. Simplesmente traduziram, adaptaram de uma maneira grotesca em todos os sentidos, especialmente no sentido de liberdade. Liberdade, né? Você não acha que a opinião pública não cerceia um pouco a condição de liberdade das pessoas? Eu sei mais ou menos, assim, enfim, só pra gente discutir assim, mas a liberdade não é cerceada quando eu tenho alguém que fala a opinião de um público que ele acha que é? Não sei se está... Pascoal, muitas vezes nós ouvimos determinadas pessoas que são aquilo que os americanos chamam de opinion makers, né? A gente chama de lideranças de opinião. Os americanos são mais literais, né? Fazedores de opinião, né? Uhum. Então, quando a gente ouve, é claro que isso tende a nos influenciar. Vindo para cá, ao seu encontro, eu ouvia rádio, eu adoro ouvir rádio, e eu ouvia uma pessoa que é um comentarista bastante conhecido, de grandes veículos, inclusive com trânsito na Academia Brasileira de Letras, por incrível que pareça. E ele, assim, ele fazia análises e julgamentos que eram tão subjetivos e tão frágeis do ponto de vista de lógica que eu, sinceramente, vim rindo no caminho. Eu dizia, meu Deus, as pessoas estão ouvindo, mas talvez estejam ouvindo sem filtro, porque ouvir as opiniões não é um problema. O problema é quando você não tem filtro sobre o que está sendo ouvido. E o único filtro que efetivamente funciona é a educação. Eu lembro de uma das nossas conversas que eu levei a sério, talvez você não, mas eu levei a sério, quando você falou, você tem que ouvir determinada rádio, mais jovem, Pan e tal, que dá uma coisa mais assim, né? Entendeu o trocadilho? Sim. E aí eu falei, putz, será que ele tá me zoando? E assim, uma coisa que eu tenho feito esse exercício, né? Não tanto mais, mas eu pelo menos uma vez por semana, eu paro uma horinha lá para ouvir mesmo, né? Para assistir, para prestar atenção. E tem gente que faz aquilo o seu grande símbolo narrativo, né? O seu grande slogan narrativo. Eu falei, cara, eu ouvi nessa que você me indicou para ouvir, para fazer as minhas pesquisas, a narrativa de que o Brasil está crescendo de uma maneira exponencial no pós-pandemia. E eles vieram com números. De verdade, eu não estou mentindo. Eles vieram com números, falando, viu, o Brasil cresceu mais do que China, mais que Estados Unidos, mais... Eu até acho que os números são verdadeiros, sabia? Assim, porque possivelmente um grupo deve ter enriquecido muito no Brasil. Mas não explica que a cada 6 brasileiros, um esteja morrendo de fome. Não explica que a queda vertiginosa no campo da educação, da permanência na educação, né? Não sei como é que é lá na instituição que você trabalha, se os alunos têm tendência a terminar o curso, né? Entra um grupo e sai um grupo. A retenção de alunos está um grande problema. E no período de pandemia isso ficou muito explícito. Como falar de um crescimento, né? A partir desses elementos, né? Pascoal, existe a história de que a estatística é aquela ciência sem a qual nada muda, né? Exatamente. É uma piada que se faz com os estatísticos, obviamente, né? Então, é claro que eu posso trazer estatísticas para você, trazer pesquisas e fazer um recorte da pesquisa que seja o mais interessante. Quando eu indiquei para você a ouvir ou ser audiência de um determinado tipo de veículo, é porque você tem filtro, né? Você é um intelectual que certamente tem os filtros para poder se defender. Infelizmente, nem todos os têm. E eu queria aqui trazer também uma preocupação gigantesca em relação à construção ou à destruição da opinião. Talvez a gente possa até falar da destruição da opinião e do público, porque, afinal de contas, hoje a gente vive a grande era da internet. A era em que as pessoas, em lugar de ler uma matéria, elas veem um videozinho no TikTok. E aí você vai dizer, poxa, mas você tem alguma coisa contra o TikTok? Tenho. Tenho porque ele gera dopamina e faz mal para a saúde. É uma droga gerada no corpo que não faz bem. As pesquisas já indicam isso. E outra, não acrescenta absolutamente nada. E aí você diria, poxa, mas você é contra o entretenimento? Absolutamente, eu acho que entretenimento é vital. Nós não podemos ter somente pão, a gente também precisa ter circo, né? De preferência o pão com manteiga e com outras proteínas. E o circo em todos os sentidos. Então, se a nossa cultura está sendo destruída, claramente, intencionalmente,
planejadamente e maquiavelicamente, o nosso prato, nosso pão também está sendo destruído. E a internet é aquele grande momento do circo fake, né? Do momento em que nós acreditamos sincera, piamente que nós sabemos mais do que os especialistas. É o que nós chamamos de sofomania. Então existe uma burrificação, eu fico até estupefato de ver como as pessoas cada vez sabem menos, tendo a certeza absoluta de que sabem tudo. E é claro, é culpa da internet? É claro que não. A internet é como esta caneca, é como este microfone, é como a dinamite, a pólvora. Ela é um instrumento que pode servir para o bem ou para o mal. Essa caneca pode matar a minha sede ou pode ser alguma coisa para alvejar uma pessoa. Assim como a internet, ela tem muitas utilidades, mas ela vem sendo utilizada de uma maneira irresponsável. Quem determina o que é bom e o que é ruim são grupos empresariais que estão preocupados, nitidamente, com o seu retorno, com o seu EBITDA, com a sua capacidade de faturamento e não, nenhum momento, com a preocupação em relação à sociedade. Então, falta responsabilidade e falta controle. E falar assim, de controle não é censura, né? Não é censura. Vamos censurar a internet, agora você não vai acessar isso, aquilo outro, né? Porque... Essa ideia de censura vai automaticamente para a expressão liberdade de expressão, né? Uhum. E o que é liberdade de expressão? Vou dar um exemplo aqui para você. Dia desse eu ouvia um debate, um advogado do Rio Grande do Sul comentando, e eu achei que a analogia que ele fez foi muito boa. Quando as pessoas estão dizendo em relação a esses empresários que tiveram busca e apreensão porque tinha um grupozinho de WhatsApp, né? Ou seja, dá uma ideia que era só um grupozinho de WhatsApp, alguns meninos levados fazendo brincadeiras, né? E se a gente fizer um golpe, né? E se tal. Então, vamos tentar trocar o golpe por alguma coisa como, por exemplo, a explosão de um avião. E se eles estivessem brincando ali, falassem assim, vamos explodir um avião, vamos colocar uma bombinha no avião... puxa, é liberdade de expressão? Ou então se eles estivessem falando sobre pedofilia, por exemplo, nós temos filhos pequenos, né? Imagina se nós ouvíssemos alguém num grupo de WhatsApp brincando sobre pedofilia. E se a gente, por exemplo, abusasse de crianças? Então, a questão não podemos misturar a palavra censura, que é uma palavra péssima, pérfida, e a gente viveu isso durante a ditadura militar. Por sorte, os censores da ditadura militar, em muitas ocasiões, eram tão estúpidos que eles sequer percebiam que estavam sendo driblados por pessoas claramente mais inteligentes que eles, né? A gente tem um exemplo sensacional do Chico Buarque, que criou um personagem, né, para fazer uma música para a filha do ditador brincando com o próprio ditador, né? Pois ele não gosta de mim, mas sua filha gosta, né? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. E provavelmente o estúpido do ditador nem se apercebeu disso, né? Bom, então o que eu posso perceber, Pascoal, é que a defesa da liberdade de expressão hoje é utilizada também de maneira golpista. Para dizer, eu posso falar tudo. E não, eu não posso falar tudo. Eu não posso falar tudo que eu penso, eu não posso falar tudo que eu quero dizer, porque nós vivemos num ambiente de democracia, num ambiente de sociedade. Portanto, o que eu penso de você é um pensamento que não necessariamente eu posso emitir para você, ou atrás de você, ou longe de você, ou em determinados ambientes. Existe uma necessidade de uma sociedade que valorize o respeito à dignidade. E dignidade e liberdade de expressão combinam. O que não combina é indignidade com liberdade de expressão. Nossa, fantástico. E como os jovens têm confundido essa ideia de liberdade de expressão e censura, né? E não sei se é a falta de entretenimento, porque o TikTok deve tanta dopamina que você falou, né? Dopamina. Que gera. E eu percebo um processo de politização muito grande em algumas escolas que eu atuo, porque eu ainda atuo no ensino básico, né? E muitos alunos de 16 anos, de 17, tiraram o título de eleitor nesse ano, porque eles querem participar, achando que vai parecer bem esquisito o que eu vou dizer, mas achando que só o voto é uma participação efetivamente democrática, né? Mas o voto é parte do processo democrático, é uma parte do processo democrático. Mas eles estão achando que ao tirar o voto deles, o título, e votar. Você acha que essa juventude inserida na geração TikTokers, né? Inseridas nessa sociedade em redes, à la Castle, você acha que essa
geração vai impactar significativamente esse processo eleitoral de 2022? Olha, Pascoal, eu penso o seguinte, eu também tenho um filho adolescente que também tirou o título, é altamente politizado, adora debate político. Na minha casa a gente debate política no café da manhã, no almoço e no jantar, né? Porque afinal de contas é debater a nossa vida, o nosso presente, o nosso futuro. É um pouco de olhar para o próprio espelho. Eu entendo que tirar o título de eleitor, emitir o título de eleitor, parece muito pouca coisa, mas é pelo menos um primeiro contato com a ideia de que você é um ser político. E, mais uma vez, as redes sociais têm influenciado nisso. Aquilo que a gente convencionou chamar de influenciadores, alguns fizeram campanhas fortes por isso. E isso reverberou positivamente. Então, acho que a primeira coisa para você dirigir, você precisa ter habilitação. Se você efetivamente vai dirigir bem, se você vai dirigir o seu carro, se você vai ter um carro para dirigir, é uma outra história. Então, acho que assim, tirar o título é a habilitação para você dirigir a sua própria ideia política. É um primeiro caminho. Talvez pouco, porque efetivamente a política não se faz com o título, a política não se faz apenas pela influência dos influenciadores. Faz-se com educação. Então, por exemplo, só para a gente potencializar, e você que fala com adolescentes, né? Eu falo muito menos, eu dou aula a partir da graduação. É importante lembrar que esses adolescentes vão ser altamente influenciados pelos pais, pelo meio, pelas mídias, e cada vez mais a gente precisa dar educação para que as pessoas não decidam votar em X, Y ou Z por determinadas ideias, né? Puxa, esse é bom, aquele é ruim, esse rouba, esse não, por essa simplicidade, essa facilidade. Mas, por exemplo, mostrar para as pessoas como seria interessante elas acompanharem os seus candidatos, elas olharem um plano de governo. Em 2018 eu era comentarista político de televisão e eu li os 13 planos de governo. Este ano eu estou lendo ainda os planos de governo dos que ainda estão sobrando por aí, né? E a gente vê alguns planos de governo que você diz, puxa, o plano vai ser execuível? Talvez não, mas ali tem uma proposta, você tem um pouco da ideia da pessoa. É como se entrasse no nosso Lattes, né? Uhum. Aquilo não vai dizer quem é o Pascoal, mas você vai ver mais ou menos por onde o Pascoal passou, o que ele já escreveu, quais são os seus interesses. Então, eu acredito que nós precisássemos ter, desde a infância, disciplinas de política, que ensinassem desde os conceitos aristotélicos, desde a filosofia do ponto de vista de ambiente, de polis, até mesmo ensinar o que é um partido político, como é que funciona. Sobretudo no Brasil, porque a política brasileira se distingue de outros, né? Exatamente. A forma de eleição e tudo Exatamente. mais. Inclusive que a gente vive um momento assim, você falou lá no início, no título, que alguma coisa de fake, né? Hoje nós estamos discutindo, Pascoal, coisas que há muito tempo deveriam estar não apenas enterradas, já deveriam ter sido exumadas de tão antigas que são. A gente está discutindo urna eletrônica. Urna eletrônica é confiável, é auditável, nunca houve nada de errado. Então, todas as vezes que alguém disser isso, peça para provar de verdade, porque é mentira absurda ou é ignorância, claro. Nós estamos discutindo se a Terra é plana ou não. Ou seja, nós estamos voltando na linha do tempo de uma maneira absurda. Muita gente ainda defende que não se devam vacinar com mentiras, com perfidez. Então, infelizmente, nós estamos dando muito passo para trás. Um certo político disse que nós voltaríamos 50 anos no tempo. E voltar 50 anos no tempo é voltar para um período de ditadura, em que centenas de pessoas foram mortas. A gente já tem milhares de pessoas que sequer foram identificadas. Os cadáveres nem foram identificados. Sim. Num período em que o Brasil teve um falso crescimento, a história dos números, né? A primeira década de 1970. E a gente vai pagar para sempre todo o atraso que aquilo gerou e todo o endividamento. Então, nós não voltamos... E para sempre é de verdade, né? Para sempre de verdade, né? Quanto quer que seja esse para sempre, né? Pelo menos o meu para sempre vai durar aí mais algumas décadas, espero eu. Mas o fato, Pascoal, é que nós não voltamos 50 anos em algumas situações, nós voltamos 500 anos. Voltamos para a idade da pedra lascada. As pessoas estão discutindo coisas, uma perda absoluta de tempo, quando nós deveríamos estar discutindo liberdade, melhoria para o país, comida na mesa, respeito. Porque não importa orientação sexual, não importa raça, o que importa é que todos nós deveríamos... Questão religiosa, não faz diferença, né? Para quem tem algum nível de religiosidade, espiritualidade, somos todos irmãos. Para quem não tem, somos todos cidadãos. E nós precisamos, fundamentalmente, buscar alternativas para conviver de uma maneira em que o seu direito e o meu direito
sejam direitos de verdade. Nossa, e eu pensei em várias outras coisas, a gente tem que acabar, mas eu queria muito falar. Eu também dei aula até julho para crianças até aí de 11 a ensino fundamental 2. Um dos seus meninos deve estar lá nessa fase. E eu lembro que eu falei aqui em algum outro momento, ia ter uma motociata e eu não tô o menino estava falando assim: tomara que a gente consiga atropelar um vermelhinho. Era um menino de 11, 12 anos. Não é dele esse discurso. Eu sei que não é dele, né? A gente sabe que não é dele. Mas enquanto não houver esse processo de politização, a despolitização vai ser a política vigente, né? Sim. E uma política de morte, inclusive, né? Exato. De banalização. Guimarães Rosa não aprovaria esse neologismo motociata, né? Porque certamente não passaria no fígado dele uma coisa tão estúpida quanto essa. Viva Guimarães. Meu amigo, muito obrigado, viu, por esse encontro e sempre muito bom estar com você. Obrigado, Pascoal. Para quem nos assistiu, para quem nos ouviu, é um prazer muito grande debater, porque, afinal de contas, debater política é debater a nossa própria vida, o nosso país, a nossa cidadania, a nossa família. É, acima de tudo, trabalhar para que a gente possa realmente viver num país um pouquinho melhor. E nós temos tanta chance disso acontecer. Acho que esse podcast é uma dessas oportunidades de nós debatermos educação, de nós debatermos respeito acima de tudo. Muito obrigado, Pascoal. Galera, nos vemos, nos ouvimos nas próximas. Um beijo e até bem logo.